Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal dessa semana, que foi Somente pelas Escrituras, Sola Scriptura. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos que trazem dois princípios que devem ser adotados por aqueles que querem usar a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E são textos que se aplicam de maneira muito especial para os adventistas do sétimo dia, que além da Bíblia como a revelação, a única revelação de Deus, aonde contém toda a verdade de Deus, nossa única regra de fé e prática, como estudamos de forma exaustiva durante essa semana, ainda tem os escritos de Ellen White, que servem como uma espécie de testemunhos que vão guiar o povo de Deus no tempo que antecede ao retorno de Cristo Jesus. Não fazem parte da Bíblia, não são um adendo à Bíblia, não são uma segunda Bíblia, mas que guiam, norteiam também o povo de Deus no tempo do fim. O primeiro texto vai falar especificamente sobre nossa visão a respeito da Bíblia, e o segundo sobre como devemos encarar os escritos de Ellen White. Vamos ler aqui os textos então e tentar compreender o que eles têm para nós. O primeiro texto é retirado de uma obra clássica, fantástica de Ellen White, chamado livro Educação, página 189, que vai dizer assim: o estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com o espírito de aprendiz. Devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para manter nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. E a fim de obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. O estudo da Bíblia exige nossos mais dedicados esforços e perseverante meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para obter o dourado tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. Algumas coisas aqui esse texto vai trazer para nós sobre a questão da Bíblia. A primeira coisa que o texto vai nos dizer aqui é que o estudante da palavra, ele deve se aproximar dela com o espírito de um aprendiz. Não como alguém que vai para a Bíblia para poder tentar encontrar nela base para aquilo que eles creem. A gente encontra muitos líderes religiosos hoje em dia que criaram movimentos, denominações, em cima de textos que eles foram buscar nas escrituras para tentar alicerçar aquilo que eles pensam. Então o camarada tem uma determinada compreensão da vida e de como deve ser a religiosidade, aí ele vai para a Bíblia e descobre 2 textos e estabelece todo um sistema de crenças em cima daquilo. Não é assim que a gente deve ir. A gente deve ir para a Bíblia com o espírito de aprendiz. Como é que o aprendiz, qual é a postura de um verdadeiro aprendiz? Ele vai para o seu mestre tentando descobrir como fazer as coisas. Ele não tem ideia de como é que as coisas funcionam, mas ele vai para poder beber cada palavra do seu mestre, para poder aprender a fazer como o mestre fez. Assim a gente deve ir para a Bíblia. E um detalhe importante é que tem coisas que você não descobre de um estudo superficial da Bíblia. Tem coisas que saltam aos nossos olhos quando vamos para a Bíblia, mas tem pérolas preciosas, tem gemas preciosas, o ouro precioso da palavra. Às vezes nós precisamos cavar fundo como um mineiro tem que fazer para poder conseguir alcançar o seu tesouro. Por isso a gente deve gastar tanto tempo indo para a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso devemos gastar tempo suficiente para poder estudar, meditar sobre a palavra. Dia após dia, momento após momento, a Bíblia tem que ser a nossa única regra. Nós devemos amar esse livro precioso. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 119, nesse salmo, o salmista, ele vai dizer: ó Senhor, como amo tua palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. É o maior livro, é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119, e a temática dele é a Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus, os escritos sagrados, que devem ser a nossa única regra de fé e prática. Será que isso não é uma mensagem que a Bíblia está dando para a gente? O maior assunto que a Bíblia vai tratar é sobre como devemos lidar com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os escritos sagrados do Senhor. E o segundo texto é um texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 33. Aqui ela está falando sobre os seus próprios escritos. Olha o que ela vai dizer. Quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida, sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos do seu caráter, conhecerão melhor
como receber o conselho de Deus. Vou fazer uma pausa aqui, tá bem? Comida e bebida são coisas básicas para a nossa vida. Comida e bebida não é um negócio que você... eu vou separar um dia do mês aí para poder comer e beber. Olha, nós fazemos pelo menos 3 refeições por dia. E água nós bebemos o tempo todo. Pelo menos 2 litros de água por dia, todo mundo tem que beber. Ou seja, são coisas que fazem parte constante da vida do ser humano. Comer e beber. O que ela está dizendo assim, quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem dos seus princípios o elemento de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselhos de Deus. Através da Bíblia, mas como quem vai com fome, com sede da Bíblia. Você vai conseguir encontrar nela o conselho de Deus. E gente, quem de nós não precisa do conselho de Deus para poder conseguir um casamento mais feliz, educação de filhos, conselhos sobre nossas finanças, conselhos sobre como lidar com o sexo oposto, conselhos sobre como alcançar salvação, como lidar com o pecado, como lidar com tentação. A Bíblia fala sobre tudo isso. Quando vamos buscar, mas como quem tem fome, quem tem sede da palavra de Deus, nós vamos descobrir o conselho de Deus. Mas olha o que ela vai dizer na segunda parte do texto. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando, a irmã White disse isso, e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel disse, e façam então o que ele ordena. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas que realmente, eu acredito que não seja por maldade, mas que enaltecem os escritos dela como se fossem parte da Bíblia. E ao invés de dizer o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou isso, Mateus, o evangelista, falou aquilo, Jeremias falou aquilo. Passam o tempo inteiro falando exatamente o que ela disse que era para fazer. A irmã White disse isso, a irmã White diz aquilo. Ela diz, descubra o que o Senhor Deus diz e façam o que ele ordena. Nós precisamos, obviamente, nós temos uma preciosidade em nossas mãos que são os escritos de Ellen White. Mas temos que deixar bem claro, eles não são uma segunda Bíblia. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nos escritos de Ellen White nós encontramos conselhos para pessoas que estarão vivendo exatamente antes do retorno de Cristo Jesus. É lógico, devemos conhecê-los, devemos estudá-los, para compreender em que tempo vivemos e como devemos encarar aquilo que está diante de nós. Mas devemos gastar muito, mas muito mais tempo com a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se descobrimos o que o Senhor Deus diz, então teremos a possibilidade de poder passar ilesos pelas grandes crises que estão diante de nós. Portanto, com esses 2 princípios, nós temos a possibilidade de ter um equilíbrio tremendo entre aquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus, e os escritos de Ellen White. Eu queria orar nesse momento para que o Senhor Deus nos desse esse equilíbrio na hora de podermos usar tanto a Bíblia quanto também os escritos de Ellen White. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu revelações tão fantásticas na Tua Palavra. Desde Moisés até João, o Senhor trabalhou de forma tão intensa, dando livros fantásticos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse. Senhor, muito obrigado por Tua revelação da Tua Palavra. Sabemos que eles são a norma pela qual devemos reger a nossa vida. Mas muito obrigado porque apesar deles serem únicos e exclusivos, nesse tempo ainda o Senhor permitiu que Ellen White se levantasse com uma mensagem de repreensão do Teu povo e ao mesmo tempo para que chamasse Teu povo para a Tua Palavra. Ajuda-nos a poder ouvir o clamor dela e voltarmos para a Tua Palavra e nos prepararmos para o tempo solene que está diante de nós e nos prepararmos para o retorno de Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?